Olá, bem-vindo. Cresce a onda de denúncias de corrupção nos SME e na Polícia Nacional. O Ministro do Interior, Manuel Homem, apela à denúncia dos supostos micheiros. Este é um dos temas que vai merecer destaque nesta 10ª edição do Equilíbrio, nosso e seu espaço de análise diferenciado. Executivo trava novas mexidas nos preços dos combustíveis e transfere, esta medida, portanto, do fim dos subsídios para depois de 2027. Vai também merecer análise, assim como os apelos a possíveis mexidas no Executivo face à alegada crescente impopularidade de alguns membros, portanto, do Executivo, acusados pela opinião pública como estando envolvidos em práticas de corrupção, nepotismo e incompetência. E lá por fim, sem verbas, o Governo adia arranque do programa de alimentação escolar e a fechar o tributo a Paulo Chipelica e outros amados angolanos que partiram para a eternidade na semana a que terminou ontem. Os meus convidados de hoje é o Dr. Albino Paquice e também o Dr. Dilson Major. Bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado, Isabel. Dr. Dilson Major é consultor económico. Exatamente. Muito bem, muito bem. Vamos então ao nosso primeiro tema, da Direção Nacional dos Serviços de Migração e Estrangeiros, vulgo SME. Chegam-nos relatos de que a instituição estará mergulhada, portanto, numa profunda crise interna, marcada por conflitos de liderança, rivalidades entre oficiais de alta patente e altos níveis de corrupção. Começo por si, Dr. Albino Paquice, sei que teve alguma informação talvez privilegiada. O que se passa de concreto? Pois, mais uma vez, Assembleia, muito boa noite também aos nossos internautas e àqueles que nos seguirão noutras plataformas. Pois, na verdade, eu não chamaria de crise, não é? Eu chamaria de reorganização, não é? Porque uma coisa é crise, quando as coisas correm mal e porque não há quem tenha a voz de comando. Outra coisa é surgir uma figura em outubro de 2024 e perceber que a instituição precisa de reforma e esta figura, que é o Dr. José Coimbra, está a fazer a reforma. O novo diretor. O novo diretor. Que é um diretor, convenhamos aqui muito rapidamente para lembrar aos nossos internautas, que é um diretor que vem do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, do SINSE. Foi, portanto, adjunto do general Garcia Miala. Vem com uma missão muito específica, que é para perceber o que se passa no Serviço de Imigração Estrangeira e pôr ordem na casa. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque para além dos atrasos efetivos que houveram na emissão dos passaportes, e aliás que nós vimos falando sobre essa matéria há mais de 3 anos ou 4 anos, há o grande problema de termos estrangeiros que estão com passaportes angolanos e que muitos deles estão apanhados no estrangeiro com passaportes angolanos. Ou seja, há uma facilitação dos próprios membros de cidadãos serviços estrangeiros com passaportes angolanos. Estão a ser apanhados lá fora. Como, por exemplo, um libanês que está circulando nas redes sociais, que terá sido apanhado nos Estados Unidos com um passaporte angolano. Isso está mesmo a acontecer, não é falso. Por quê? Porque muitos comissários e gente importante do Serviço de Imigração Estrangeiro está a receber dinheiro a troca, portanto, há corrupção profunda ali. O que é que se passa de facto? O Dr. José Coimbra vai com uma missão muito específica. Primeiro, perceber qual é o grau de instrução e de responsabilidade. Duas notas importantíssimas. O grau de instrução e de responsabilidade dos membros do Serviço de Imigração Estrangeira. Qualquer pessoa que vá ao site do Serviço de Imigração Estrangeiro faz a checklist e quando vai ver o salário das pessoas que estão no Serviço de Imigração Estrangeiro, que têm alguma responsabilidade, vê o salário, depois se conhece a casa onde moram e a vida que levam, não condiz. Então, o Dr. José Coimbra, tendo percebido isso, está a fazer a reorganização. O caso mais gritante, mais um pouco passo a palavra, é do suicídio que aconteceu no Serviço de Imigração Estrangeira. Do alto oficial. Do alto oficial, né, o senhor Zaqueu, que terá se suicidado. É um subcomissário de imigração. Exatamente. O que se está a passar, de facto, é que a PGR já está a trabalhar com o novo diretor-geral do Serviço de Imigração Estrangeira, com listas de figuras do Serviço de Imigração Estrangeiro que têm processos na Procuradoria-Geral da República. E então,
O doutor José Coimbra o que está a fazer é chamar as pessoas e ter reunião com elas para perceber o que se passa. Então, muitos oficiais ainda vão, de facto, cair no Serviço de Imigração Estrangeiro. Há, de facto, muita máfia nos serviços. Muita máfia nos serviços de imigração estrangeiro, tendo-se percebido isso. E o doutor José Coimbra o que está a fazer é limpar a casa. Mas isto Eu não chamo isso de crise. Justifica o atraso na emissão de passaportes, uma reclamação quase generalizada. O que o Estado angolano tem, Sassembele e nossos internautas, e aqui a minha fonte me diz exatamente isso, é que nós temos apenas uma fonte de emissão de passaportes e de cartas de condução. Portanto, a empresa que produz. A empresa que produz. E esta empresa, portanto, produziu tanto e o Estado angolano tem dívida com esta empresa. E esta empresa diz, bem, para eu poder continuar a fazer este serviço de emissão, os senhores me paguem e eu deixo o serviço. Para que vocês diversifiquem as fontes de emissão de passaportes. O que está acontecendo é exatamente isto. Sem nos esquecermos que está hoje a circular nas redes sociais, naturalmente, quem viu as redes sociais percebeu isso. O governo gastou 139 milhões de dólares, não é, com passaportes biométricos que estão aqui a estragar-se na cidade de Luanda. Portanto, este é um ponto. O outro ponto é, eu não chamo de querido Sassembele porque o que há de facto é que o doutor José Coimbra está a fazer bem o seu trabalho. Deixa-me dizer-lhe algo para terminar isto. Eu, Sassembele, quero acreditar nas instituições do Estado. Quero acreditar nisto. E quero acreditar que, apesar de toda a corrupção que existe, e o Serviço de Imigração Estrangeira é um sítio onde havia ou há muita corrupção, quero acreditar que existem pessoas de boa fé que querem fazer diferente. E é o que está a fazer o doutor José Coimbra. Doutor Major, qual é o seu entendimento? Esta semana que terminou, o ministro Manuel Homem teve um encontro com alguns jornalistas e deixou claro, é preciso denunciar, digamos, os maus funcionários ou agentes tanto dos SMEs como também da Polícia Nacional. Olha, ou de outros órgãos. Olha, eu penso que concordo aqui com o Dr. Paquice. Eu penso que há questões aqui importantes que é a reorganização do próprio sistema organizacional do Serviço de Imigração Estrangeira. Por um lado, é fundamental entender que as instituições precisam ter aqui instrumentos que permitem perceber como é que elas estão a se organizar, como é que elas estão a trabalhar e quais são os melhores mecanismos que visam garantir com que haja um funcionamento pleno, equilibrado e, acima de tudo, organizado. Eu acho que todas as instituições públicas têm ali um cupom de reclamações. E o que eu tenho notado no dia a dia é que as empresas ignoram este cupom de reclamações. Porque eu acho que uma administração de uma instituição deve se basear ali. É observar as reclamações que os utentes fazem todos os dias e perceber quais são os principais problemas que a instituição tem. Eu não posso acreditar que o ministro Manuel Homem tem que denunciar, mas denunciar o quê? Denunciar o quê? Não é isso de denunciar. Eu acho que deve haver, a instituição é rigorosa, a instituição tem critérios próprios, a instituição, quem lidera, deve ser chamada à responsabilidade. Porque todos os dias, nós somos angolanos, andamos todos os dias de segunda a sexta-feira ou de domingo a domingo. E ouvimos as reclamações das pessoas. Eu, particularmente, fiz a emissão de passaporte há um tempo atrás, fomos quase 4 meses para o passaporte sair. Isso não é uma coisa de outro mundo. E não vai me dizer que o ministro não sabe. E nem vai me dizer que os funcionários dentro do Serviço de Imigração não sabem. Porque se existe um cupom de reclamações, este cupom deve servir de modelo de orientação para perceber como é que a instituição está a funcionar. Aqui a direção do próprio Serviço de Imigração Estrangeira deve observar essas reclamações e ano após ano e melhorar, ouvir as reclamações dos utentes, perceber o que é que se passa, quais são os principais desafios, as principais reclamações e indo criar melhorias. Eu não concordo muito com essa questão de que o ministro sai do ponto de vista político e dizer, olha, tem que fazer denúncia. Onde é que o cidadão vai fazer denúncia e essa denúncia é ouvida com sustentabilidade e que permite até fazer um rastreio e permitir dar uma solução? No encontro falou-se também, sobretudo, dos agentes reguladores de trânsito, não é? Sim, mas isso tudo passa por um processo de quê? Nós somos seres humanos. E eu acho que aquilo que o atual diretor de Serviço de Imigração Estrangeira está a fazer, e eu concordo com o Dr. Paquice, é organizar a casa. Isso é bom. Nós temos que perceber que isso é bom. Muitos funcionários não estão a entender. Mas isto não se trata de um funcionário, se trata da sustentabilidade do país. É uma instituição do país. E se nós queremos dar credibilidade às instituições públicas, nós precisamos que elas estejam alinhadas às normas. Os funcionários chegam mesmo a dizer que alguns chefes, portanto, também estão nesta... Sim, porque eu quando observo as instituições públicas, eu digo, eu também sou ser humano. Eu podia ser nomeado a diretor do Serviço de Imigração Estrangeira e cometer erros. Sou ser humano. E eu não posso muitas vezes associar aos erros particulares ou individuais dessas entidades e pensar que, pronto, esse erro significa dizer que todos estão alinhados a esse erro. Não.
É o maior pessoal. Então, isso também é atribuído aos funcionários que trabalham nesta instituição. Agora, o que deve haver é rigor. Rigor o quê? Nas normas. Se entrou agora um atual, José Coimbra, como responsável para liderar esta instituição, ele deve aplicar as melhores... E ele vem do SINS, conforme disse o Dr. Paquice muito bem, conhece muito bem as normas, sabe como é que deve reorganizar a casa, para perceber de que forma o Serviço de Imigração Estrangeira deve caminhar. É mau e muito mau. E eu ainda, muito recentemente, vi algumas denúncias até de estrangeiros, libaneses e outros, no sentido de extorsão de 5, 10, 20 milhões de dólares para a emissão de um passaporte e até para vistos de trabalho de muitos funcionários que vêm de fora, estrangeiros, para trabalhar em Angola. Há uma rede, uma máfia. Agora, deixa-me lá dizer, se essa rede, essa máfia, não é um cidadão que deve ter a Um visto de responsabilidade... trabalho, fala-se em 13 milhões exatamente, de kwanzas. Não é um cidadão porque o cidadão denuncia, não. O Serviço de Imigração Estrangeira, em si, é um serviço alinhado ao serviço de inteligência. Porque nós, quando estamos a falar de uma instituição que vela pelo serviço de imigração estrangeira, ela está diretamente ligada ao serviço de inteligência. Por quê? Porque é para o controlo da situação. Controlo dos cidadãos nacionais, controlo dos cidadãos estrangeiros. O país tem que ter controlo. Então não, o cidadão tem que denunciar. Não é isso, o cidadão tem que denunciar. Nós temos que ter mecanismos e instrumentos apropriados que permitem o controlo dessas instituições. Agora, eu enquanto cidadão, nós enquanto cidadãos, evidentemente que nós temos que fazer as nossas denúncias em função de uma ação que acontece. Mas não pode dar responsabilidade, o cidadão tem que denunciar. O governante, o ministro e o diretor do serviço não tem que depender de denúncias nenhuma do cidadão. Tem que depender dos instrumentos e mecanismos próprios de perceber, não é, as falhas que ocorrem dentro do funcionamento da instituição. Tem um serviço de inteligência que deve velar por isso, controlar os cidadãos estrangeiros, nacionais, perceber se os requisitos estão a ser cumpridos. Por quê? Porque Angola está num momento hoje, eu sei Sembelo, que é de grande sensibilidade. Angola está hoje num processo de crise profunda, crise econômica e social profunda. O Serviço de Imigração Estrangeira também tem um papel fundamental no processo de atração de investimento. Porque se o Serviço de Imigração Estrangeira não funciona de forma plena, não atrai investidores. Nem o investidor vai vir para o país e perceber que eu, para entrar no país, tenho que pagar X para ter um visto de permanência, um visto de residência ou um visto de investidor. Ou mesmo a questão da burocracia, exatamente, no tratamento dos documentos. Não funciona. E aqui, o Serviço de Inteligência, e é preciso que as pessoas percebam isso em casa, que não é um serviço como as pessoas pensam, não? Que o Serviço de Inteligência existe para proteger o regime, existe para proteger certos interesses. Não, ele existe para proteger o sistema do país, quer político e econômico. E, sobretudo, aqui chamar a razão do sistema econômico. O Serviço de Inteligência, ele visa proteger, essencialmente, o sistema econômico do país. Este é o papel dele, perceber os desafios, perceber as barreiras que existem e trabalhar de maneiras a harmonizar esse sistema. Porque quem investe num país, sobretudo estrangeiro, ele quer encontrar as mesmas regras, quer encontrar as mesmas facilidades do capital de origem, do país onde ele vem. Sim. Ele não vai investir num país onde tem problemas de infraestrutura, problemas de corrupção, problemas graves de desorganização, e nós temos. Não se justifica hoje. Tu vais a uma instituição pública, sobretudo o Serviço de Imigração Estrangeira, e leva muito tempo para você ser atendido. E às vezes sem nenhuma razão. Eu me pergunto, qual é a razão do passaporte atrasar muito? Qual é a desculpa? Material? Conforme o Dr. Paquice disse muito bem, que nós temos aqui instituições que prestam serviço, serviço de terceirização, no sentido dos passaportes biométricos, por exemplo. Mas as empresas existem. Há um contrato? Há material? Então o atraso é o quê? Doutor Wilson, pois aqui de facto, eu queria só acrescentar aqui. O atraso é o quê? O atraso está de facto na falta do cumprimento das normas. Concordo. Não há cumprimento das normas. E, portanto, o que o Dr. José Coimbra vem agora fazer é levar a que estas pessoas cumpram as normas. E há resistência. A resistência do cumprimento das normas. Inclusive, diz essa fonte, nós tínhamos muitos angolanos que não estão abrangidos, mas tinham passaporte de serviço. Doutor Paquice, eu, por exemplo, podia ter passaporte de serviço. Há acusações de que, portanto, esta nova direção está a perseguir, digamos, elementos da antiga direção que estavam diretamente ligados ao ministro Laborinho. Não, Sassembele, na verdade o que há é, como já dissemos no princípio, a limpeza da casa, não é? Ou seja, uma parte considerável das pessoas que foram encontradas no Serviço de Imigração Estrangeira estavam viciadas. Estão viciadas. E, portanto, o que se quer fazer é fazer com que as pessoas cumpram as normas
O Dr. Dilson faz uma pergunta muito interessante. Por que razão é que os passaportes demoram? Por que é que está a demorar? Se as empresas existem, se existe material, o que é que se passa? O que se passa é que formaram-se muitos corredores e labirintos que fazem com que os passaportes demorem. Agora, uma nota, me diz essa fonte, que se alguém tiver um problema de saúde ou tiver um problema urgente, pode efetivamente, ao invés de ir ao portal do Serviço de Imigração Estrangeiro, pode efetivamente ir diretamente ao Serviço de Imigração e lá há um gabinete que atende situações de urgência e de emergência. Agora, criaram-se labirintos. E o que o novo diretor-geral está a fazer é destruir os labirintos para que as pessoas, cumprindo as normas, possam ter o passaporte em uma semana, em 4, 5 dias. Relativamente à polícia, muito rapidamente. O prazo penso que são 15 dias, não é? 15 dias, 15 dias. O prazo lá está. 15 dias. E a obtenção de visto não custar mais de 1 milhão de kwanzas ou mais de Acho que 500 mil kwanzas. o emolumento normal é 35, 35, 5 mil kwanzas. Por aí. Relativamente à polícia, ouça sempre, eu venho de uma situação que vale a pena muito rapidamente fazer a denúncia. Há uma casa na rua onde eu moro, na província do Ambo, que, estando num espaço urbano, estando num espaço habitacional, pôs música como se fosse uma discoteca normal. E a gente faz a denúncia à polícia, e a polícia vem lá, naquela casa de música, e, efetivamente, 15 minutos depois, a polícia sai e a música continua na mesma, aos altos berros. Poluição sonora pura. Até às 3, 4 da madrugada. E a polícia não faz absolutamente nada. O que é que se passa aqui? É corrupção. É corrupção pura. Em que a polícia vai, recebe dinheiro destas pessoas que tocam a música e as pessoas continuam com essa música. Vou ao ministro Manuel Lomé a questão da denúncia. As pessoas podem fazer denúncias, mas as regras não são cumpridas. E se a pessoa não tiver algum conhecimento, um angolano normal pode fazer denúncia e a regra não é cumprida. A pergunta ao ministro Manuel Lomé: senhor ministro, o senhor tem que levar os seus comandantes municipais e provinciais a fazerem cumprir as regras. Porque muitos polícias, inclusive competentes, não cumprem regras porque se sentem donos da farda e donos da lei. Esse é o grande problema. E aqui estou de acordo com o que diz o Dr. Dilson. Se nós não fizermos, se os chefes máximos não fizerem com que qualquer pessoa que viste uma farda faça cumprir a regra, as normas não se cumprem. Isto é pior quando está com a polícia. Então esse é o grande problema que nós temos no país. Muito bem, companheiros, vamos avançar. O Executivo trava novas mexidas nos preços dos combustíveis. Pelos vistos, o fim dos subsídios só depois de 2027. Começo por si, Dr. Dilson, já que é economista, considera, portanto, como o princípio das medidas eleitoralistas ou é uma consequência dos tumultos de julho último? Qual é a sua visão? Eu concordo que é uma consequência da paralisação que houve em julho. Porquê? Porque, pronto, a recomendação da retirada do subsídio é uma recomendação técnica do FMI, no sentido de que o Estado gasta muito dinheiro com a subvenção. E o objetivo é retirar a subvenção para permitir que o Estado tenha alguma sustentabilidade das finanças públicas e permitir que canalize este dinheiro e possa depois investir em outros setores. Mas aqui é um elemento fundamental que nós temos que perceber. Essas regras do FMI se adaptam ao nosso contexto? Eu penso que não. Eu particularmente sou um crítico relativamente aos programas do FMI. Porque o FMI, para mim, é uma instituição financeira que tem objetivos financeiros e que muitas vezes os seus programas e regras não se adaptam ao contexto africano. Porque a realidade do contexto econômico e social africano é muito diferente do contexto europeu e as regras são uniformes, ou seja, elas não mudam, são padronizadas e não se adaptam aos contextos. Ou seja, é A para a América, é A para a África, é A para a Europa, é A para todo o mundo. E eu acho que não é assim que deve existir. Eu acho que o FMI devia fazer um estudo, um diagnóstico no contexto nacional, perceber que nós temos problemas graves. Tu, quando tiras a subvenção, você está a matar o produtor que produz, você está a matar o zungueiro, você está a matar o desempregado, que a taxa hoje está em 28%, você está a matar as senhoras que vendem lá no mercado informal, você está a matar um conjunto de pessoas que fazem este país. Nós temos uma economia, 80% da economia informal. E um país que tem uma economia meramente informal tem que ter algum cuidado. Porquê? Porque qualquer medida econômica afeta logo aquela população mais vulnerável, sobretudo aqueles que dependem do salário mínimo nacional, que agora foi reajustado, mas se nós falarmos de alguns anos atrás, nem chegava a 50 mil kwanzas. Temos uma taxa de inflação muito alta,
temos uma taxa de câmbio que não permite nem o investidor investir no país, porque a taxa de câmbio é muito alta e a taxa de inflação é muito alta, são indicadores que também pesam um bocadinho a quem vai investir. Então, quando você retira a subvenção, você está a dizer que ele deve pagar o preço justo. Mas qual é esse preço justo? Há poder de compra? Esta é a questão. Então, eu penso que esse atraso é, sim, na minha opinião, uma medida que visa mitigar os efeitos que aconteceu em julho e para dar também aqui alguma tranquilidade, algum poder de compra ao próprio cidadão. E eu acho ainda que o objetivo de adiar é mesmo para atenuar e mitigar um bocadinho esses efeitos, no sentido de que depois de 2027, quem assumir a presidência do país, né, Assuma depois as vai ter estas responsabilidades. responsabilidades todas. Mas aqui eu chamo uma atenção ao Executivo que nós, quando estamos a assinar os acordos, sobretudo esses protocolos internacionais, temos que ter algum cuidado. Não basta simplesmente agradar essa gente do Banco Mundial, do FMI, que nós temos que estar alinhados no sentido de fazer com que o país seja bem visto, porque nós até fizemos isto. Mas isto que a gente faz, a pergunta é, quais são esses benefícios? Do acordo que nós temos ampliado com o FMI desde 2018 e 2019 e terminou em 2021, penso eu, ou 2022, o que é que ganhamos? Tivemos uma dívida de 3,5 mil milhões de dólares, estamos aí a pagar, o FMI diz que é sustentável, mas sustentável até que ponto? Ok? Ok, a retirada da Mas a subvenção de retirada, combustível exatamente. para dar alguma sustentabilidade nas finanças públicas, mas onde é que É está? de facto uma medida necessária. Ok, é necessária, mas onde é que está essa sustentabilidade? O nosso PIB atualmente continua muito abaixo das expectativas. Nós temos uma dívida pública acima dos 60% do PIB. Não é má, porque ainda é sustentável, mas é alta. E continuamos 100% a buscar dívidas externas e tanto dívidas internas. Então eu acho que o que nós temos que começar a fazer é perceber os reais problemas do país e captar investimento que visam significativamente dar algum alívio aos setores estratégicos do país. Quando tu tiras a subvenção, tu tens que perceber a agricultura do país, que hoje é o setor estratégico para alavancar a economia nacional. Os produtores dependem exatamente do combustível. Porque para você produzir, você precisa da mecanização. A industrialização em si é dependente deste produto. Então, se você tem que criar medidas, ok, eu vou tirar a subvenção ao combustível, mas quais são as medidas que eu vou aplicar, os instrumentos que visam mitigar os efeitos que esta medida pode provocar, tanto do impacto social como no impacto da produção? Isto é que deve ser fundamental, porque de facto nós estamos de acordo que o Estado precisa ter dinheiro e não tem que estar a subvencionar as coisas. Mas é preciso criar aqui medidas que sejam eficazes para mitigar o impacto que essas medidas podem provocar na vida do cidadão e dos produtores. Um exemplo muito prático. A União Europeia gasta perto de 5,5 bilhões de dólares todos os anos de fundo agrícola. Angola não existe, não temos um fundo que apoia o agricultor, por exemplo. Então essas medidas, quando tu retiras, tu tens que analisar muito bem. Por isso é que o FMI aqui é uma chamada de atenção. Tem que analisar o contexto dos países, as dificuldades do país. E quando faz uma determinada recomendação, os países devem avaliar com alguma atenção se esta medida que vou aplicar, qual é o impacto que ela vai ter no curto, médio e longo prazo. E nós estamos a ver desde 2019 até agora, o efeito do FMI só tem sido negativo. Pelo menos no impacto direto na vida do cidadão. Não é? Eu não vou falar de outros efeitos que são sustentáveis, que conseguem dar algum fôlego ao Orçamento Geral do Estado, mas no impacto direto na vida do cidadão tem sido negativo. E nós temos que perceber, não, quais são as medidas que visam mitigar o impacto desses efeitos. É ali onde nós temos que trabalhar. Se nós tiramos a subvenção, ok, tiramos a subvenção, mas criamos um fundo, pelo menos, que visa apoiar os setores mais vulneráveis que têm um efeito negativo deste impacto da retirada desta medida. Então eu penso que aqui o Executivo, ao retirar a subvenção, ou adiar, neste caso, a subvenção para 2027, é uma medida assertiva. Eu posso dizer que é assertiva. Dr. Paquice, a Ministra das Finanças disse que enquanto esse processo não for feito, não haverá novo reajuste nos preços dos combustíveis. É também o seu entendimento que isto resulta, digamos, de princípios já eleitoralistas ou é também em função dos tumultos de julho? Pois, eu penso que sim, Sassamel. Aliás, é preciso dizer
Aquilo que eu tenho percebido nos últimos dias, nós praticamente já estamos em campanha eleitoral, em 2025. Não sei se... Em função dos Não é? movimentos, não Não é é? eleitoral. Nós praticamente estamos em campanha eleitoral, ou seja, o que O tenho ato de percebido... massa de ontem demonstrou que Exato. estamos em pleno, estamos Campanha, né? Pois é. O MPLA a movimentar-se, a UNITA a a movimentar-se. movimentar-se. Bem, eu tenho entendido que nós estamos em campanha eleitoral. Eu penso que sim, essa Assembleia, tanto mais que 2000, agora em julho, né, 28, 29 e 30, de facto os tumultos, por conta da questão dos taxistas, foram graves. Foram graves. Mas eu tenho entendido, e aqui estou de acordo com aquilo que diz o Dr. Wilson, que é quando o Banco Mundial e o FMI tanto falam da retirada de subsídios aos combustíveis, eles também falam das medidas de mitigação. As medidas de mitigação. As medidas de mitigação têm a ver com as medidas de alívio, né? É chamada as medidas de alívio, é preciso aliviar. Você sobe o combustível, alivia. Alivia com o quê? Com o apoio sério ao setor social. Nós, aliás, vamos falar um bocadinho também do setor social, mas nós temos percebido que a Angola tem estado sufocada, pelo menos os angolanos têm estado sufocados desde 2019 e agora tem sido cada vez mais. É por isso que muitos países não aceitaram o Banco Mundial. E o Banco Mundial, aliás, não aceitaram o FMI. O Dr. Dilson, que é economista, sabe muito melhor do que eu essas matérias. Porque o FMI é um banco, tem as suas políticas, empresta dinheiro, depois corrige aqui, corrige acolá, mas é um banco. E os bancos ganham sempre, nunca perdem. Mas eu entendo que sim, essa medida é uma medida boa, essencialmente numa altura, e aqui devo também auxiliar aquilo que diz o Dr. Wilson, numa altura em que está a haver da parte do Executivo, pelo menos tudo aquilo que vi a semana passada, inclusive a entrevista dada pelo ministro Isaac dos Anjos, da Agricultura, que vai haver um apoio muito grande no fomento da agricultura nos próximos tempos. Nas 21 províncias serão tirados 400 jovens para serem potenciados com formação e também valores para irem para a agricultura. Eu tenho entendido que o ministro Isaac dos Anjos vai ajudar, pelo menos ajudará o Presidente da República nesse sentido, para que até 2027, pelo menos, nós possamos aliviar aquilo que tem sido a fome nas nossas populações. Só aqui um aspecto. Se nós desejamos apostar na agricultura, não podemos deixar centros de formação agrícolas, como por exemplo a Chianga, que nós temos no Ambo, abandonados. Sim. Não é tão simples quanto isso. Nós, o colono investiu muito dinheiro, nós também tínhamos investido, mas desinvestimos completamente. É preciso apostar na formação dos jovens para que eles, em cooperativas, possam efetivamente se organizar. Penso que o governo tem que fazer isso e tem que acabar com uma coisa que tem existido nos últimos tempos, que é você só consegue financiamento no FADA e noutros se tiver cartão do partido. Isso tem que acabar. Tem que acabar na minha perspectiva. Tem havido péssima informação ao titular do Poder Executivo e é preciso que se limpe esta mania, porque há muitos jovens e senhores que conhecem a agricultura, mas não têm o cartão do partido. Então, para que eles possam produzir, independentemente de estarem ligados ao partido ou não, tem que ter financiamento. E aqui devemos recordar, efetivamente, estamos a falar de investimento e de jovens, né? A jovem Áurea, que naturalmente que era a rainha dos porcos, que faleceu. Áurea Machado, Áurea Machado, né? Naturalmente, não é? Memória, naturalmente, memória à sua alma, que efetivamente pedia muitos apoios para terraplanar, para fazer isso. Quer dizer, é uma jovem que demonstrou capacidade para empreender, mas precisava sempre do governo. Então aí, de alguma forma, se há esse alívio da retirada dos combustíveis, também tem que ser apoiados aqueles jovens que fazem alguma coisa. Eu entendo que aqui, passando para o governo de 2028, que pode ser o governo do MPLA, ou então o governo da UNITA, ou então o governo da coligação, naturalmente não sabemos quem é que vai ganhar as eleições em 2027, mas penso que assim... O Prajá disse que vai vencer. O Prajá vai vencer. Ou vai vencer, ou vai fazer parte do governo, sem problema. Eu penso que o mais importante será a transparência. Porque o que tem dificuldade também muito da governação do nosso presidente João Lourenço é a falta de transparência. Quando não há transparência, fazem-se dívidas, endivida-se o país, naturalmente continua-se a engordar o governo, mas não havendo transparência, os problemas não vão terminar. Vamos avançar. Vamos para o próximo tema. Sem verbas. O Governo adia arranque do Programa de Alimentação Escolar, com um orçamento anual de 450 mil milhões de kwanzas. O Programa Nacional de Alimentação Escolar enfrenta dificuldades de implementação devido a problemas financeiros. A verba considerada alta poderá, portanto, ser reduzida. Este Programa Nacional de Alimentação Escolar foi elaborado, portanto, para abranger 5,4 milhões de alunos do ensino primário. Dr. Dilson. Olha, a questão das merendas é uma questão que eu acho muito sensível e deve aqui chamar a atenção da responsabilidade que as merendas escolares têm no desenvolvimento
ou da progressão, do desenvolvimento dos próprios alunos. A merenda não é de hoje, é antiga. E todos os anos nós temos visto e ouvido muitas falhas no orçamento de distribuição das merendas a nível do país. E eu acho que nós temos que parar de estar sempre a repetir os mesmos programas. Mas Exatamente. eu acho que nós temos que começar a ser mais sérios. Se nós temos um programa, esse programa deve ser executado, deve ser monitorizado, fiscalizado e tem que ter resultado todos os anos para perceber o impacto que esta medida tem feito, ou este programa tem feito na vida dos alunos. Não se justifica todos os anos. Temos aqui um orçamento direcionado para as escolas e num outro ano não há resultado. Quer dizer, não há um relatório indicativo que permite perceber como foi feita esta distribuição, quais são as escolas que se beneficiaram, quais são os orçamentos de cada escola, quais são os alunos que se beneficiaram e quais são o impacto que ele teve na vida desses estudantes. Porque há aqui no nosso país zonas recônditas em que, se não houver merenda escolar, o aluno não vai à escola. Não vai à escola. Não vai à escola. Não vai à escola. Não vai. Então, quando você retira, e nós temos ouvido, e temos que aqui ter Porque ele claro, não tem comida em casa. Tem E comida as em famílias casa. enfrentam Não tem comida em também casa. acaba inúmeras por ser até um dificuldades. fator motivacional Para ir à escola. para ir à escola. Ele não tem comida em casa. Então é muito grave quando muito nós triste. temos visto, olha, retiraram as merendas escolares. Não só a escola B, a escola A. A escola Y não recebe, a escola A não recebe. Não, retiraram, agora já não estão a dar. E tem um outro problema, que é, e eu particularmente me lembro que em 2014 ou 2013, eu fui coordenador de um projeto de responsabilidade social corporativa do Banco Atlântico, onde nós efetivamente trabalhávamos no sentido de apoiar as instituições mais carenciadas e etc. Mas há aqui uma coisa fundamental, que é estes apoios de merenda escolar, podem ser também uma participação das grandes empresas que trabalham no país. E eu aqui por isso é que chamei esse exemplo No âmbito o da banco responsabilidade social. Exatamente. Porque o Estado por si só não consegue, não tem dinheiro suficiente para atender todas as escolas. Esse tem sido o problema. O outro problema também é quem realmente presta serviço de merenda escolar. Como é que é feito? Eu nunca vi um concurso público das empresas que podem estar integradas ao Ministério da Educação para fazer a distribuição da merenda escolar. Nunca vi um concurso público. E este é o grande problema. Outro grande problema consiste também no problema do Estado dos pagamentos à terceirização de serviços Exatamente. para essas empresas que prestam serviços de distribuição de da merenda merenda escolar. O Estado tem um problema muito grave, que é o problema das ordens de saque. É uma empresa que presta serviços, o Estado emite uma ordem de saque. Esta ordem de saque significa dizer o quê? O dinheiro pode cair daqui a um ano. Nós temos visto, inclusive, até fugindo um pouco do tema, de empresas de segurança que estão há 1, 2 anos sem salário. E as pessoas pensam que é vontade dessa empresa não pagar salário. Não, é que esta empresa tem um contrato. E falo aqui das escolas públicas que têm a segurança. Aqueles seguranças não são funcionário público. São subcontratados através de uma empresa terceirizada que o Estado subcontrata para prestar serviços de segurança. Muitas vezes a segurança ficam 7, 8 meses sem salários. E depois nós vamos denunciar que a empresa que onde ele trabalha, não paga. Não, esta empresa está a depender de uma ordem de saque do Estado, do Ministério das Finanças. Claro. E que esta ordem de saque às vezes chega depois de 7, 8 meses. Nós temos estes problemas, até na merenda escolar. Há um programa da merenda escolar, há determinadas instituições que são integradas para poder sustentar a merenda escolar, mas depois esse financiamento, porque a merenda escolar vem de uma empresa que prepara essa merenda para distribuir e precisa deste dinheiro que vem do Estado para dar sustentabilidade. E muitas vezes não é essa sustentabilidade, porque uma coisa é o orçamento, a cabimentação do orçamento, outra coisa é a disponibilidade do dinheiro. E quem disponibiliza esse dinheiro é o Ministério das Finanças. Nós temos que começar a olhar as causas e não olhar para as consequências. Temos que melhorar a efetivação da execução orçamental, a efetivação da gestão das próprias finanças das instituições públicas e perceber que o problema está ali. Porque este programa vem há muitos anos, tem anos que não arranca, outro ano arranca. O problema onde é que está? Está na capacidade de gestão financeira das instituições que devem servir com eficiência e eficácia para essa implementação do programa da merenda escolar. Porque não se justifica. Nós todos os anos estamos a vir discutir aqui merenda escolar. É um programa que é antigo. Logo, não é sustentável. E quais são os problemas? Problemas é falta de verbas, é falta de condições, é falta de orçamento. Mas por que o Ministério das Finanças leva tanto tempo para pagar isso? Aí está o problema. Tem alguma dificuldade?
Não consegue reconhecer as entidades? Há algum problema nos contratos? Onde é que está o problema de facto? Então acho que aí nós temos que começar a observar e perceber que se nós não começarmos a trabalhar nas causas efetivas dos nossos problemas, sobretudo aqui da merenda escolar, nas instituições públicas, sobretudo as instituições de ensino, as escolas, nós vamos ter graves problemas depois de um futuro. Porque hoje, se nós analisarmos com alguma atenção, a educação em Angola está grave. Por quê? Porque nós temos materializado simplesmente o número de escolas, não a qualidade de ensino. Claro. Nós temos um problema grave. E isto também se reflete na saúde. Nós temos que começar a olhar que a qualidade de ensino é fundamental e que ela deve servir porque existem condições pedagógicas, condições materiais que permitam a qualidade de ensino. E aqui a merenda escolar é um fator, porque é a nossa realidade. Se nós queremos massificar a educação, queremos fazer da educação Há que um contar modelo com de desenvolvimento, há que contar com estes mecanismos. Muito Então, bem. daqui é uma chamada de atenção ao governo para ter mais atenção na gestão. Na minha opinião, o problema da merenda escolar é um problema de gestão. Dr. Paquissa, de acordo com fontes, portanto, do Novo Jornal, ligadas ao processo, o orçamento inicialmente previsto 450 mil milhões de kwanzas por ano foi considerado elevado, obrigando o governo a rever a verba por falta de disponibilidade financeira. Sim, Sassambelha, mas também o Novo Jornal atrás, né? Que o prato das crianças, cada prato, custaria 376,82 kwanzas. Por dia? Por dia. 300 kwanzas. Cada merenda da nossa criança, se é um pão com queijo, um bocadinho de leite, se calhar, as nossas crianças... também na introdução da batata doce, sim, da batata rana. Sim, mas então a unidade é 376 kwanzas. São 300 kwanzas, 376 kwanzas, né? Que beneficiaria 5 milhões e 400, 5 milhões 400 escolas e 400 crianças. Ou seja, eu aqui estou de acordo com aquilo que está a dizer o Dr. Dilson, mas o problema está nas prioridades. Nós não temos dinheiro para a merenda escolar, mas nós estamos a comprar carros novos. Há setores do Estado que estão a comprar carros novos. Os V8 estão aí. Os Toyotas novos estão aí. Depende da prioridade. Nós continuamos a fazer viagens que custam muito dinheiro. Ou seja, então, a questão da educação, na visão trazida também pelo Dr. Dilson, que todos nós sabemos, é uma questão de, inclusive, na minha perspectiva, de segurança nacional. Porque se essas crianças não estudarem, que são o futuro, nós somos o presente, se essas crianças não estudarem, nós não temos futuro no país, sabe? E nossos internautas. E Dr. Dilson. E as crianças, muitas das crianças, na nossa realidade, vão à escola porque dizem, eu vou para comer. O objetivo primário pode ser até comer, eu vou para comer. Só que ao comer, vou estudar. Exatamente. Doutor, é exatamente assim. Exatamente. Eu vou para comer, mas ao comer, vou estudar. E então, a criança junta as duas coisas. O gosto pela comida, depois o gosto pelo estudo. Que perceba que o estudo é importante na sua vida. Aqui está a questão da prioridade, Assembleia. E eu tenho a experiência, portanto, de fora, do estrangeiro, onde tenho pessoas a estudar, criancinhas a estudar. Não, hoje comemos bife, o almoço foi bife. Na escola? Na escola. O almoço foi bife. O almoço foi bacalhau, na escola. E depois o lanche foi... O lanche também tem lanche. Nossa, Assembleia. Não custa. É o apelo que fazemos ao Executivo. Corte a prioridade, Executivo. Eu, se fosse Presidente da República, aliás, como disse o Dr. Carlos Feijó naquela semana, eu, se fosse Presidente da República, ao invés de assinar decretos para comprar carros, assinava decretos para a merenda escolar. Mas aqui fazia uma coisa, disse o Dr. Dilson. E bem, é o acompanhamento. Quem é que serve a merenda escolar? É rápido. Quem são as padarias incluídas na merenda escolar? Padarias. Incluir a padaria. Quem são as padarias? Quais são as cantinas que estão incluídas aqui no serviço da merenda escolar? Mas o problema é da ordem de saco. Tenho figuras, por exemplo, pessoas que eu conheço que trabalham e servem em hospitais, usam verba própria para comprarem, por exemplo, no hospital sanatório ou no hospital geral, para servirem a boa comida do hospital, para que o doente possa recuperar com o medicamento e com a comida. E aquelas pessoas ficam 3, 4 anos sem receber o dinheiro que tanto investiram. Esses empresários falem. Ponto e simplesmente. De modo que era preciso, e aqui eu não estou em defesa da ministra Vera Daves, não estou a lhe defender, mas há de facto o problema das prioridades. E há um lobby muito grande
Há um lobby muito grande, não vou citar onde é o sítio, para não estar aqui a expor as pessoas. Há um lobby muito grande que influencia para que o dinheiro saia neste setor, naquele e no outro. É por isso que há uma verba alocada para a social, 236, penso eu, mil milhões de kwanzas para o setor social, que foi executado tipo 2%, tipo para essa expressão, 2% só, por exemplo, para a área social, enquanto a defesa e a segurança conseguiram neste ano já, estamos no mês 9, Mas, pois, executar 76%. Como é que para a segurança saem 76% de dinheiro no orçamento e para o setor social saem apenas quase 2%? É aqui onde está o lobby. Tem que se descobrir, destruir o lobby e dizer precisamos mais de segurar a área social do que outras áreas. Mas aqui tem a ver com aquilo que são as prioridades de quem governa. Muito bem. Vamos avançar. Este é o Equilíbrio. Estamos na 10ª edição. Apelos a mexidas no Executivo face à alegada impopularidade do presidente João Lourenço anima atualmente o debate público. Muitos argumentam que o titular do Poder Executivo está rodeado de gente não comprometida com o desenvolvimento do nosso país. Dr. Dilson, é também o seu entendimento? Precisamos, de facto, ou seja, o Presidente da República precisa mexer no seu governo? olha, eu penso que o problema não está em mexer no governo. Eu penso que o problema está em reformar o nosso sistema político e económico. Porque as pessoas podem ser trocadas, mexidas, como queremos chamar, mas se o sistema for o mesmo, o comportamento será o mesmo. Eu acho que nós temos é que começar a observar que nós temos que criar aqui instrumentos e mecanismos que permitem o Estado, o governo em si, funcionar de forma plena para atingir os nossos objetivos estratégicos, que é garantir a sustentabilidade do país em termos económicos, sociais e permitir que o país consiga, de facto, atingir aquilo que são os seus objetivos a nível do programa de governo. Eu não acho que estar a trocar, porque o governo atual e mesmo o anterior, ainda sob liderança do presidente João Lourenço, fez muitas exonerações, mas os impactos dessas exonerações são quase os mesmos, não é? Não temos visto aqui grandes mudanças significativas quando se altera um ou outro ministro. Então eu acho que nós temos que começar a olhar aí. As reformas também têm que compreender que não são fáceis. São mudanças de comportamento, mudanças de mentalidade, mudanças de fator ideológico, e isso leva algum tempo, não é? Não se muda isso da noite para o dia. Então eu penso que aqui o governo e aqui na figura do Presidente da República, como Presidente também do partido que lidera o país, deve começar a pensar profundamente na reforma interna do partido. Mas aqui estamos a olhar a olhar para 2027, não é? Sim, porque é assim, Vamos olhar para Sr. 2027. observa uma coisa. Você acredita que o MPLA não consegue estudar o comportamento social das pessoas? Será que o MPLA não sabe que existe insatisfação popular? Sabe. Mas muitos negam também, não é? Negar é uma questão política, isto é normal, mas sabe. Então, eu acho que nós temos que começar a perceber que a própria democratização do país, em termos institucional, deve ser acompanhada por quem governa. O MPLA deve começar a pensar fortemente na reformulação estratégica e ideológica do partido. Porque a dinâmica social está a nos mostrar que a tendência das pessoas é cada vez mais reforçar o processo de democratização no país. E quem governa deve reforçar este processo. Porque se não reforçar internamente, e o que nós temos visto aí, são um retrocesso internamente, efetivamente vai haver essa impopularidade que existe. Porque eu acho que quem governa não tem que estar preocupado com militantes. Não, eu conto com os meus militantes. Não, você governa um país. E eu não acredito que existe no mundo um partido que vence eleições com seus militantes. É mentira. Isso não é verdade. É mentira, não é verdade. Porque mesmo até eu que vou ao ato de massas da UNITA, ou do MPLA, ou do Prajá, ou do outro, eu posso nem votar ali onde eu fui, posso ser motivado a ir para ali por qualquer convite. Por uma razão qualquer. Por uma razão qualquer. Mas eu vou votar em função da minha condição social de vida, a minha condição financeira, a minha estabilidade. Eu vou votar em função... Então, estas enchentes que estamos a verificar em vários atos políticos das nossas forças partidárias não justificam? Não justificam, porque é assim, a decisão do eleitor vai muito de acordo com a sua satisfação ou insatisfação. Não vai muito de acordo porque vou vestir camisola verde, amarela ou preta, não. Mas reconhece haver uma certa impopularidade por parte da figura do Presidente da República? Reconheço.
Se perceberem, em 2017, quando o Presidente da República assumiu a presidência do país, tinha muita popularidade. Porque Logo no veio com um princípio do seu discurso, veio com um mandato. discurso de reformador, mesmo, de reformista, não é? De trazer aqui alguma transformação E hoje política. já não vai a tempo. Não vai a tempo, porquê? Porque também não depende dele. E aqui é importante dizer ao Presidente da República, se estiver a nos ouvir até seria melhor, é que não depende só dele, depende do sistema. E lutar contra o sistema não é fácil, ele próprio sabe disso. Gente poderosa nesse país, que não precisam ser presidente, mas mandam. Estão acima da lei? Não estão acima da lei, Constituição? mas eles fazem a estabilidade do país. E isso existe em qualquer parte do mundo. Mesmo nos Estados Unidos, mesmo na União Europeia, o sistema existe. Podes ver que o Trump é o todo-poderoso. Não é todo-poderoso, é um sistema. E esse sistema mantém aqui a tranquilidade, o equilíbrio, né? E aqui estamos num programa Equilíbrio. E este sistema mantém o equilíbrio. E eu digo sempre assim, que as pessoas precisam perceber. O MPLA, apesar de cometer erros, mas o MPLA não é, sobretudo, um partido tão mau como se pensa. O MPLA tem fatores positivos. E eu vou lhe garantir que a segurança do nosso país, a nível também do continente africano, a estabilidade, o MPLA tem um papel fundamental nesta segurança. Eu temo ainda que a entrada de um novo partido no poder possa perder esse fator positivo do MPLA, que é garantir a estabilidade. O MPLA é muito forte na estabilidade e tem garantido esta segurança. E eu sugiro que o próximo governo que for, não sei se vai ser do MPLA ou vai ser da UNITA, mantenha isso, porque nós temos que ter um sistema em que os partidos políticos, mesmo que vençam as eleições, não mudem muito. Isso existe em noutros países, noutros sistemas. Quem governa os Estados Unidos não muda muito. Nós temos que ter um sistema. Não pode existir um partido que vença as eleições à UNITA e mudar tudo. Não pode fazer isso. Pode cometer erros. Mas se for a UNITA a vencer as eleições... Mas a UNITA pode vencer, não pode porquê? É partido de Angola. E é um fator que eu aqui chamo a atenção, que o nosso modelo político é muito estranho. Estamos sempre a nos atacar. Eu acompanho muito a política portuguesa. É muito sustentável. As críticas são direcionadas aos programas do governo. O nosso modelo político, eu digo aqui com muita normalidade. Eu não sei se precisam de algumas aulas. Eu acho que precisam de algumas aulas mesmo. É porque é um modelo que eu acho muito atrasado, o nosso modelo político. As competições políticas, eu vi ontem um ato de massa. Sim. Os argumentos, eu às vezes fico, sinceramente, se calhar devem me chamar para dar algumas aulas. Porque é mesmo engraçado. É engraçado. Os argumentos um ataque muito fora do normal. Nós temos que começar a atacar programas, discutir programas. Acompanha a política portuguesa. Eles discutem programas, atacam programas. Nós aqui atacamos pessoas. Eu não tenho que estar a atacar o Presidente da República, eu tenho que atacar o programa do MPLA. E perceber que no programa o MPLA delineou isso, não cumpriu isso, falhou nisso, isso. A preocupação hoje é com as enchentes, não é? Ficamos a discutir pessoas, se o Aldaberto é bonito, se o Abel Vucu com Prajá vai conseguir, olha, o Filomeno, acredito que não vai conseguir, é maluco, não tem cabeça. Não temos que estar a discutir pessoas. Temos que discutir programas. E aqui também chamar a atenção que nem tudo o que o MPLA faz está errado. E eu fico muito triste muitas vezes com muitos analistas quando vão à televisão, à rádio, e criticam tudo o que o MPLA faz. Não, nem tudo está mal. Nem tudo está mal. Nós temos que começar a entender que nós não temos que criticar as pessoas porque elas são do MPLA. Não. Temos que criticar os programas. Será que os programas do MPLA são bons? Por que o presidente João Lourenço tem popularidade? Porque nós temos uma inflação alta. Não há país nenhum com uma inflação alta, com um poder de compra baixo. Fica satisfeito com o presidente da República. E eu não conheço nenhum país no mundo com os problemas sociais que Angola tem e o mesmo partido vence as eleições. Só em Angola isso acontece. Eu nunca vi. Em Portugal, apesar do atual ministro vencer as eleições, mas foi por causa de 4.000 euros que se marcou novas eleições. 4.000 euros. Por causa aí de um processo de contratação de uma empresa. Um valor acima portanto, do caso AGT, não é? O caso AGT são valor abaixo, né? Muito abaixo. E não cai governo. Isso é que nós temos que começar a discutir isso. Okay. Por que é que há escândalos e não cai o governo? Por que é que há escândalo e mesmo o governo vence eleições? Eu vou fazer essa pergunta ao Dr. Paquice. Por que é que há escândalo e o governo não cai? Disse, perguntou o Dr. Nilson. Peço desculpas aos nossos internados hoje. O Dr. Nilson aqui está a animar-me aqui com umas questões muito interessantes. É porque, e peço desculpas dizer de facto isso. Impopularidade? Não, mas peço desculpas dizer assim dessa forma. Eu sou analista já há algum tempo, mais ou menos há 10 anos, né? E eu muitas vezes penso, é muito difícil ajudar o povo angolano.
Não dá para ser ajudado. Peço Isto desculpa, vem em Ivan. função de quê? É verdade. Não dá para Porquê? ser ajudado. Não, difícil. não dá para ser ajudado. Mas porquê? Não, porque a gente mostra a direção certa e o povo não aceita. Não, Mas não sei isso, se- não isso sei se- está a querer fazer relação com o seu post de ontem no Facebook, em função portanto, da marcha do MPLA em Cacoaco? Não, o doutor Dilson está a dizer isso. Ou seja, como é que um governo é tão impopular e ganha eleições? Né? Essa é uma pergunta muito interessante. Só em Angola é que acontece. Né? Um governo é impopular, mas ganha eleições. E eu apontei dois termos, quatro, que o doutor disse. Ele disse que gostei muito dos objetivos estratégicos, né? Popularidade. Depois, o comportamento, mentalidade, visão política, ideologia e educação do povo. Na verdade, na minha visão, Sessembela e nossos internautas, vai ser muito difícil para o próximo governo, seja do MPLA, seja da UNITA, mudar o país. Vai ser difícil. Porque é uma questão de mentalidade e comportamento que, se não muda, tudo o resto não muda. Por isso é que eu digo, é muito difícil ajudar o povo angolano. Porque mesmo com governantes que muitos deles, não todos, aqui estou de acordo, muitos deles roubam, muitos deles se corrompem, o povo está sempre amém, amém, amém. Isto é uma questão de mentalidade, em que o próprio povo não percebe que está a ser ajudado. Não acha que a Não paciência quer ser depois ajudado. terá o seu próprio limite? Portanto, a paciência do povo? Tem. Aí é onde... Não, se mostrou no programa, na paralisação Nos tumultos de julho. Exatamente, se mostrou que tem limites. Tem limites. Mas o povo tem que se deixar ser ajudado. E aqui, mudemos ou não de governantes, se o comportamento geral continuar o mesmo, os ganhos serão muito poucos. Agora, o presidente João Lourenço, hoje estamos domingo 21 de setembro de 2025, amanhã é dia 26, amanhã serão 26, depois temos 27, campanha e eleições. Eu penso que ele só poderá mudar governantes. Eu poderia, por exemplo, referir da comunicação social. Acha que é necessário mudar o atual ministro das telecomunicações, tecnologias de informação e comunicação dos social? governantes Mas porquê? Um dos governantes cuja mudança se quer, dito por figuras como Rui Candovo, que publicou coisas, ou então o Carlos Alberto, também jornalista, ou então, por exemplo, Armindo Laureano, que inclusive faz no seu jornal, e tantos outros, é o ministro da comunicação. Mas porquê? Que percebe pouco de comunicação. É mesmo das telecomunicações. Agora, de comunicação social, devia haver outro. Aí nomes propostos. Uma mudança, por exemplo. Ou então nos transportes. Mas linkaríamos aqui vários ministros. E eu entendo que ele não tem tempo para fazer isso. A minha perspectiva é que, já fizemos inclusive várias propostas, mas não vale a pena porque parece que o Presidente não ouve, é gerir estes ministros que tem até ao final do seu mandato. Sendo que, para te passar a palavra, o Presidente da República tem que ser mais capaz de ouvir. Eu acho que se ele ouvisse mais os seus ministros, essencialmente ouvir aqueles que, não sendo ministros, estão ligados aos serviços de inteligência, talvez o Presidente obtivesse melhores resultados para 2000. Mas acha que as nossas Talvez instituições devem, portanto, ser dirigidas só por figuras ligadas à segurança do Estado? Não, Sasseber. O doutor Dilson fez referência a algo muito importante. Os serviços de inteligência em qualquer país são um setor essencial à existência do Estado. Mas neste contexto, não temos acha que as nossas instituições atualmente devem ser dirigidas fundamentalmente por figuras, portanto, ligadas aos serviços de inteligência? A pergunta que me colocas, se eu respondo que sim, pode ser grave. Pode ser grave. Mas entendo que o Presidente da República tem que ser mais capaz de ouvir para que nós não tenhamos, por exemplo, já que estamos nesta questão de substituição, escândalos como tivemos no Tribunal Supremo, com Joel Leonardo. E o Laureano vai pôr no Novo Jornal uma pergunta no seu editorial, que eu agora não tenho toda aqui, mas diz inocente, conivente ou incompetente? Sim, foi o título do seu último editorial. Exatamente. O presidente é inocente, é conivente ou é incompetente? Porque isso tem consequências. Em 2028, 29 e 30 haverá consequências do que está a acontecer agora. Portanto, ele pode substituir, mas se não for capaz de imprimir mudanças,
não vale a pena substituir, é melhor manter como está. E que haja cautela, porque, aliás, o doutor também já fez referência a isso, e eu digo mesmo, e o Laureano diz o mesmo. Ele é inocente, é conivente ou é incompetente? Por uma das três, sofrerá consequências, porque tem responsabilidades, assumiu E o ainda a Estado. olhar, portanto, nestas movimentações político-partidárias, e aqui fazendo mesmo uma provocação, eu sei que fez ontem um post no seu perfil do Facebook, mas fiquei assim meio preocupado. Está com inveja da mobilização do MPLA ontem em Cacoal? Não gostou? O doutor disse não é do MPLA, né? Não Não, mas gostou? Não é do MPLA. Peço desculpa, já. sou amigo, Sabe? sou simpatizante do MPLA. Pois Não, mas eu vou não gostou? responder, eu vou Não gostou responder, eu vou da, responder. da grande marcha em apoio ao líder Eu vou do responder, partido? eu vou responder, eu vou Hã? responder, eu vou responder. Diga então. Não, o MPLA é um forte. O MPLA é um partido forte. E a gente quer queira, quer não, o MPLA tem militantes convictos. Isto é uma coisa séria. O MPLA é um partido forte, o MPLA tem militantes convictos. E eu respeito, não é? Como tem a UNITA, como tem outros partidos políticos. Né? Aliás, esses dois grandes partidos, o MPLA e a UNITA, são partidos que têm militantes convictos. E os do MPLA, mesmo com fome, mesmo, por exemplo, não comendo nada, tendo jantado num dia, depois vão para um comício, você percebe mesmo que eles estão com fome, a boca seca, mas eles viva, viva, viva. São assim, a militância, Betânia. E peço desculpa estar a fazer esse comentário dessa forma. Pois. Mas isto é bonito porque, de alguma forma, significa que o partido imprimiu caráter nas pessoas. Isto é muito bonito. O que é importante nestas fases? É importante que estas enchentes dos partidos políticos, essencialmente do MPLA, sejam acompanhadas com reformas sérias. Para que os militantes, saindo, portanto, de um comício, de um ato de massas, cheguem na sua casa e tenham condições. E os vizinhos não lhes olhem mal. E eles não sejam obrigados a, tão logo saiam do ato, retirem a camisola, porque não podem entrar com a camisola no bairro, porque se descobrirem que você é do MPLA, vão te falar mal. Este é o problema. E eu não estou com inveja, Sassembele. Aquele meu post tem a ver com uma perspectiva muito rápida, que é, nós temos que ser capazes de levar o MPLA a perceber isso. Eu vou dizer isto. O MPLA faz parte da mudança. Como disse o doutor Dilson bem, eu estou profundamente de acordo com isso. Mesmo que amanhã vença a UNITA, o MPLA faz parte da mudança. Porque se o MPLA não fizer parte da mudança que Angola conhecerá nos próximos tempos, nós teremos muitos problemas. Porque uma parte considerável dos homens poderosos deste país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista intelectual também, fazem parte do MPLA. Eu não tenho medo em reconhecer isso. De modo que o que eu tenho tanto pedido, mesmo aos meus amigos do MPLA e tantos outros, é que o MPLA perceba que faz parte de uma mudança e se não vem com a mudança, pode perder. E eu não estou de acordo que a gente parta tudo. Porque quando se parte tudo, reconstruir é muito difícil. Reconstruir é muito difícil quando se parte tudo. O importante é que levemos as pessoas a perceber que as mudanças podem acontecer e devem acontecer. E mantemos a forma, naturalmente. A essência fica lá. A essência fica lá. A essência fica lá. E a essência, sendo que a essência, vou te passar a palavra, e aliás, o Sassembele estudou filosofia, a essência em filosofia é aquilo que faz com que uma coisa seja o que é. Pode todo o resto mudar, muda a cor, muda isto, mas a essência tem que ficar lá. E o MPLA faz parte dessa mudança, porque governou o país 50 anos. De resto, tenho entendido que as mudanças podem acontecer ou não, vai depender do presidente, depois vamos ver o que aqui advirá. Doutor Adilson, considera normal estas trocas de acusações entre militantes do MPLA e militantes, portanto, da UNITA, ou trocas de piadas, não é? Justamente em função destas enchentes, portanto, nas atividades político-partidárias, Sim, sobretudo em Luanda, não é? Sobretudo Sim, em faz Luanda. parte do jogo político e é O preciso importante que é que, portanto, não se avança para a intolerância política. não é? Exatamente, e a ética política deve estar ali, mas quem tem que promover isso são os partidos políticos. Porque os militantes devem estar conscientes que a disputa política não significa uma rivalidade perigosa, ou de inimizade ou de outro fórum, mas sim uma confrontação positiva, não é? São adversários políticos e devem ter essa confrontação de maneiras a ganhar espaço.
E o ato de massa ontem demonstrou isso. O objetivo estratégico do MPLA foi mostrar, porque face às A eleições UNITA passadas... já lá esteve Sim, também, sim. não é? Não, E fez várias também, vezes. E a UNITA tem exatamente. demonstrado que manda em Luanda e manda em Cacoaco. O MPLA o que está a fazer é o quê? Tem que rebuscar um bocadinho a sua imagem e mostrar que também ainda tem força. E o ato de massa vem justificar isso, no sentido de dizer, olha, nós estamos a nos preparar porque perdemos as eleições em Luanda e queremos resgatar esta posição. A mensagem do MPLA é efetivamente esta. E a UNITA também vai observar e vai ver quais são as medidas que pode aplicar no sentido de contrapor esta posição, porque o MPLA diz, olha, não é a oposição que manda em Luanda, nós, MPLA, estamos aqui. Então nós temos que olhar um bocadinho nessa estratégia. Eu acho que tem que haver também aqui algo que eu chamo muito a atenção, que é a forma como os militantes discutem. Eu tenho muitos amigos da UNITA, do MPLA, mas a forma como eles discutem fatores políticos, sociais do país, deixa-me preocupado. Discutem muito posições e não discutem de facto. Agora, se perguntar a um militante da UNITA qual é de facto a ideologia da UNITA, ele não sabe. Se perguntar a um militante da base do MPLA qual é profundamente a ideologia do MPLA, também não sabe. E até cantar o hino do partido, não é? Milhares não sabem. Então nós temos que começar a estruturar os partidos políticos, tanto o MPLA como a UNITA, que são partidos tradicionais, precisam começar a reformular a estratégia, porque é por causa da dinâmica social. A evolução da sociedade, a maneira de pensar, a mentalidade, os fatores ideológicos também sofrem um processo de evolução. Os partidos políticos devem começar a evoluir desta dinâmica, de promover os seus militantes a terem capacidade de argumentação, capacidade de defender o próprio programa de partido. Não basta estar ali nos comícios, viva, a vitória. Não, tá bom, defende ainda o programa do partido MPLA. Não sabe. Então isso tudo me preocupa, porque eu, enquanto militante do MPLA, eu tenho que defender o programa, mas devo conhecer o programa. E o partido tem que criar instrumentos de organizar formações contínuas, de garantir o militante para poder defender o programa. Porque quando nós falamos dos CAPs, a nível do MPLA, e a UNITA também tem os seus CAPs, não sei como é que chama, é a base. Eles é que lidam diretamente, todos os dias, com o cidadão. Como é que o indivíduo que lida diretamente com o cidadão não sabe o programa do MPLA? Não sabe o programa da UNITA? A UNITA, apesar de perder eleições, mas deve orientar os seus militantes a conhecerem o programa do partido. Porque é ali onde eles vão começar a fazer a confrontação política. Vocês, por exemplo, do MPLA que estão a governar, aplicam a medida disso nas águas, na energia, nas infraestruturas. Nós, UNITA, entendemos que isso não vai funcionar. A nossa medida no âmbito do nosso programa era essencialmente mitigar isso, fazer isso, a estratégia era essa. Nós temos que começar a vir neste modelo de discussão política. Só assim vamos encontrar as soluções. Mas não, o nosso modelo é perceber se o João Lourenço é angolano, perceber se não é angolano, o MPLA já governa há 50 anos. Isso não são fatores. Eu digo sempre às pessoas, 50 anos do poder do MPLA não significa dizer que são 50 anos que devia garantir a qualidade de vida que nós esperamos. Porque é 50 anos. Nós temos que retirar ali o tempo da guerra, ok? Temos que retirar tudo isso, os conflitos, os problemas, e temos que colocar que em 2002, quando se deu a paz efetiva em Angola, é onde começa a governação do MPLA. Então, na minha opinião, eu digo que o MPLA governa o país há 23 anos. Porque antes disso, o país não tinha uma governação plena. Você não pode dizer que um país que está em conflitos políticos, não importa quem tinha razão, quem não tinha, porque eram fatores geoestratégicos, geopolíticos e ideológicos, isso tem um impacto grande, isso não importa, porque para mim não se trata da UNITA ter razão, do MPLA, venceu o mais forte e venceu aqui o MPLA. Temos que reconhecer isso, o MPLA foi mais forte e tem que reconhecer que mesmo depois da independência, os três partidos reconhecidos na altura na Organização da Unidade Africana, a FNLA, o MPLA e a UNITA, o MPLA é dos partidos mais fragilizados, as pessoas não sabem, do ponto de vista de organização política e até militar. Era o menos reforçado, mas do ponto de vista estratégico era o mais forte. Porque é o menos forte, em termos militar, que assumiu o poder. Como é que ele assumiu o poder se era o menos forte? Com a ajuda dos seus Doutor, parceiros. Aí uma questão que o doutor faz referência, de facto, dos militantes, né? Da discussão. Eu penso que é a nível, de facto, dos programas. O que é que o MPLA, o NITA, para já e outros têm como programas para apresentar ao país? Mas eu gosto, por exemplo, tem estado animado nos últimos tempos, acho que o doutor também está a acompanhar, o debate, pequeno debate que tem existido entre o Bento Kangamba e o Adriano Sapinhá. Penso que é muito amistoso, né? Aquela maneira de estar. Embora eu entenda, efetivamente... E eu gosto um bocadinho do Kangamba, porque o Kangamba é mesmo sociável. Ele não cria conflito com as pessoas, é amigo. Eu gosto da política dele. E as pessoas gostam de dizer, Kangamba é analfabeto. Kangamba não é analfabeto. Mas o que é um analfabeto? Kangamba é um político com muita experiência.
E eu acho que não devemos avaliar as pessoas se fala bom português, mau português, e este é que é intelectual. Não, eu acho que o intelectual é aquele que consegue se comunicar com as pessoas. E a comunicação não tem a ver com falar bem. Tem a ver com a capacidade de transmitir a nossa mensagem aos outros. E ele tem conseguido isso. Sim. Eu aí estou de acordo. E eu concordo também com o Dr. Paquice. Por quê? Porque nós temos que ver uma coisa. O Kangamba, quando está a falar para a oposição, eu gosto de lhe ouvir. Não critica, não julga. Ele vai sempre por fator positivo, reconhece o papel da oposição. Eu acho que se 50% do pessoal do MPLA tivesse essa capacidade, nós teríamos aquilo que nós queremos, que é a unidade nacional. Muito bem. Dr. Paquice, para concluir... Para concluir, eu aqui entendo que, do ponto de vista daquilo que é o debate político em Angola, temos de facto que evoluir. Estas questões de estar a discutir pessoas, o presidente, a oposição, não. É preciso fazer um debate que tem a ver com aquilo que são os programas dos partidos, a sua ideologia, mas isto depende muito daquilo que quem está cá em cima fizer, não é? Os líderes partidários têm esta responsabilidade. Muito bem. Não é bonito, por exemplo, que um determinado líder de um partido político endossa os outros a discutirem com outros sobre pessoas, sobre figuras, sobre a vida privada. Penso que não, por aí nós chegamos lá, perdemos muito tempo. Muito bem. Dr. Paquice, ainda continuo consigo, mas já num outro tema. Os bispos da Ciaste estão reunidos no Santuário da Munchima, naquela que está a ser a segunda Assembleia Plenária deste ano. No discurso de abertura, Dom José Manuel Imbamba, o presidente da Ciaste, referindo-se aos 50 anos de independência, convidou os angolanos a um exame de consciência nacional. E todos, portanto, disse Dom Imbamba, devem bater no peito e dizer: por minha culpa, minha tão grande culpa, Angola está como está, assim como também as famílias. Esta expressão, portanto, foi mal interpretada por determinadas pessoas. Será, Dr. Paquice? Na minha visão, sim, foi mal interpretada. Primeiro, os bispos, naturalmente, hoje domingo, celebrou-se de manhã a missa na Mushima, naturalmente, né, com um grande discurso também, muito bonito. Mas a grande verdade é que a ideia que o arcebispo passa foi mal interpretada, né? O arcebispo está a dizer que todos nós temos uma cota à parte. Alguns têm mais, outros têm menos, mas temos responsabilidades. E, aliás, todo o debate que fizemos aqui com o Dr. Dilson foi no sentido de que todos nós assumimos responsabilidades. Alguns são líderes ou chefes, outros que têm que implementar. Portanto, se não muda a nossa mentalidade, o nosso comportamento, o total não muda. E a grande verdade aqui, se a Assembleia, pegando nas expressões do arcebispo, muitas vezes nós agimos de duas maneiras, ou por ato ou por omissão. Quando nós agimos, o comportamento humano, nós ou agimos por ato, fazemos, ou então por omissão. Ou somos ativos ou somos passivos. Quando alguém diz, eu não me meto nisto, porque isto é dos políticos, está a agir por omissão. Tão simples quanto isso. O arcebispo está a chamar a atenção a quem diz, não, quem é político, o político não é um mero telespectador. O político, a sua assinatura muda a realidade. A sua palavra muda a realidade. Mas quem deve executar, se diz, eu não vou executar, está a agir por omissão, não está a fazer. Muitos dizem que não têm responsabilidade, digamos, em como o país está a caminhar. Nós vivemos numa comunidade política. A sociedade é dividida em comunidades e é uma comunidade política. Se nós na comunidade política não mudamos, a realidade não muda. É tão simples quanto o arcebispo está a dizer isso. Ouça, Assembleia, qualquer pessoa que terá estudado um pouco de sociologia sabe que nós somos uma espécie de rede. Quando os pescadores vão apanhar o peixe, a força com que apanham o peixe é a força da rede. A sociedade é como uma rede. Tanto Emile Durkheim, Park, todos eles falaram sobre essa matéria. Se nós não mudamos o comportamento, a sociedade não muda. É por isso que o arcebispo diz. Mas depois muitos internautas foram dizer, não, mas nós não temos nada a ver com culpa. Isso. Temos culpa. Nós não temos culpa, nós não temos. Não participamos da gestão, portanto, do país. Quando se diz que um país é corrupto, está-se a dizer que o povo é corrupto. O povo é corrupto. A Assembleia é muito simples. Peço desculpas buscar este exemplo. É rápido mesmo. O fenômeno novinha, catorzinha que existe no nosso país não existe em França, não existe em Portugal. Por quê? Porque a sociedade não permite. A sociedade não permite. Há fenômenos que não existem. Qualquer um de nós, numa determinada situação, se pode colocar como corrupto. Porque quando você chega, por exemplo, num hospital, corrompes o guarda, corrompes o técnico, corrompes o enfermeiro, corrompes o médico. Então você está a ver.
Cada um ocupa uma posição e que permite que a corrupção exista. O arcebispo está a dizer exatamente isto. Ou seja, todos nós temos responsabilidades. E se queremos a mudança do país, não podemos apenas obrigar os políticos que podem estar na grande corrupção. Temos que mudar de mentalidade. Não aceitar que a corrupção entre, não aceitar que o vício entre, para que, mudando nós, muda o tecido social. Aliás, para passar a palavra, isto é muito simples. Nós temos que ser a mudança que queremos ver nos outros. Como é que os outros mudam se a gente não muda? Portanto, eu, muito sinceramente, embora não ocupe nenhum cargo de responsabilidade, eu sou apenas um professor universitário, eu penso que sim, se Angola não muda, eu também sou responsável. E aí estou de acordo com o arcebispo. Muito bem. Doutor Dilson, como é que analisa os pronunciamentos do presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé em relação, sobretudo, ao setor social? Olha, eu penso que concordo com o Dr. Paquíssimo. Todos nós, enquanto cidadãos, as nossas posições a nível daquilo que é a nossa função social enquanto cidadãos, temos responsabilidades. E eu acho que aqui a SEAST e não só, tem também responsabilidade, porque as igrejas têm um papel fundamental na estruturação do cidadão. E eu acho Mas que muitos cidadãos hoje acusam determinadas lideranças religiosas de eventualmente estarem instrumentalizadas pelo poder político. não acho que estão instrumentalizadas. Eu acho que as próprias pessoas é que se instrumentalizam. Porque eu tenho visto e acompanho algumas igrejas, alguns líderes religiosos. Não acredito que quem governa e quem governa o MPLA que vai lá ter, olha, senhor pastor, você passa a ter essa posição. Não acredito nisso. Eles próprios entendem que se calhar esta é a forma de chamar a Procuram atenção. fazer ligações com determinadas doações que são feitas. Não, mas as motivos. doações, quem faz doações? A igreja ou o governo O faz governo doações? fazendo doações, portanto, de viaturas, de alguns bens, Não, justamente mas para ajudar eu talvez acho, na ação pastoral destas eu acho, igrejas. eu acho que este requisito, eu acho que é este quesito que traz referência. Pronto, se calhar aqui faz parte de um processo de doação, no sentido de que, pronto, é uma ação social, e eu acho aqui As mal, e igrejas volto jogam um um papel bocadinho com o Dr. fundamental Paquisse também. disse, nas nossas prioridades. Eu acho que se eu, enquanto governo, tenho dificuldades orçamental, de execução orçamental, porque uma coisa é a elaboração do Orçamento Geral do Estado e outra coisa depois é captar financiamento que sustentam este orçamento. Uma coisa é aquilo que foi previsto entre despesas e receitas, outra coisa é a capacidade de obter as receitas para sustentar este orçamento que a gente fez, né? Porque a elaboração do orçamento é uma coisa, agora a capacidade financeira para sustentar o orçamento é outra. E se nós começarmos a dar prioridades a esse tipo de coisas, que eu acho até que são futilidades, não é? Eu acho que não faz nenhum sentido, não é? Se eu vou oferecer uma gama de carros a um grupo de pastores e há 7, 8 escolas que não têm professores porque não conseguem, lá está, porque não tem uma estrada, nem uma terra batida, ou, por exemplo, há hospitais sem medicamento, temos que rever as prioridades. Então, eu acho que aqui esta questão de doação a um ou outro pastor é uma questão de prioridade, tem que chamar aqui a atenção. Eu discordo muitas vezes quando nós pensamos que o factor de sermos políticos ou religiosos, ou não digo até político, desculpa, mas sermos religiosos, não temos que intervir na vida política do país, é mentira. Por quê? Porque o que é a vida política do país? E quando vejo até cidadãos dizer, não me meto na política, todos nós, direto ou indiretamente, a nossa vida é afetada pela É política. pela política, exatamente. Então a igreja tem um papel fundamental, a família em si tem um papel fundamental. O Sassembela aqui neste programa Equilíbrio, Dr. Paquisse, nós temos um papel, aquilo que nós estamos a falar aqui influencia milhares de pessoas. Então temos que ter o cuidado pedagógico, o cuidado da nossa argumentação, no sentido de dar soluções que visam mitigar os impactos dos problemas que o país tem. E aqui as igrejas, sobretudo aqui a SEAST, é fundamental. Então o pronunciamento de um líder religioso deve ser de encontro à harmonização social e política de um país. Eu discordo de um padre, de um pastor, de um líder religioso que vem discordar da oposição ou do governo. Não, o papel dele não é discordar, não é trazer soluções. Dizer que nós achamos e entendemos que temos que criar soluções. Vê o discurso do Papa, no âmbito da guerra que acontece na Ucrânia, que acontece em Israel. Ele não está do lado do A nem do lado do B, ele está do lado da razão que é a pacificação, a harmonização. Ele entende que os conflitos devem ser resolvidos de forma diplomática, harmoniosa, as guerras matam pessoas.
Este deve ser o nosso papel, não é tipo o Bambila que vem aqui fazer aquela bajulaçãozinha que fez no passado, que o senhor João Lourenço é o pastor dos pastores, e o presidente até nem deu crédito a isso, porque o presidente entende que não precisa dessa bajulação, não é? Porque não é pastor dos pastores coisa nenhuma, é o presidente da República, que amanhã pode não ser. Por qualquer um de nós aqui, enquanto cidadão, não temos que ter medo de assumir que podemos ser presidente. Se me perguntar agora o CCML se eu gostaria de ser presidente, eu gostaria. Quem não gostaria? Eu gostaria. E se houver oportunidade, amanhã disser, eu estou disposto a desafiar a ser presidente. Tem que ter partido, tem que ter partido. É amigo, não é? Amigo, Sou simpatizante amigo, amanhã posso ser indicado. Então, temos que ter essa coragem. Então, mas temos que assumir isso, essa responsabilidade. Então, as igrejas, os líderes, têm que assumir a responsabilidade, mas não intervir diretamente numa crítica política. Eles devem dar soluções políticas. Eu acredito que o governo precisa. Porquê? Porque o papel da igreja não está do lado da oposição, nem do lado de quem governa, mas do lado das soluções do país. E quem está a governar vai ouvir essa mensagem de harmonização. Mas o que temos visto aqui é muita parcialidade de muitos líderes religiosos parciais, e que são notáveis isso, e que deixam um bocadinho de tristeza. Então aqui o líder da CIAST, penso que precisa rever um bocadinho também mais a sua posição, que não é uma posição política, mas é uma posição social e religiosa, e a igreja tem um papel fundamental na construção do cidadão, do ser humano em si, no sentido de garantir que a igreja está ali para dar soluções que visam melhorar a própria execução do governo. Muito bem. Doutor Baquice, para assim encerrarmos a relação a esse aspecto? Sim. Eu tenho entendido que nós temos de fazer algo sério e rápido nos próximos governos, que é os líderes religiosos, as igrejas, penso que tem que ser, ou seja, como se faz no estrangeiro, em que muitos líderes, por exemplo, padres, são pagos pelo Estado. Padres, pastores, pagos por causa do trabalho social que fazem. Mas não podem, por isso, deixar de fazer aquilo que têm que fazer, que é avisar quem governa sobre como deve fazer. Não devem estar do lado nem do outro, aí estou de acordo com o Dr. Edilson, mas devem efetivamente, a tal questão, a profecia, o evangelho, devem continuar a pregar e não devem deixar de o pregar porque receberam caro, porque receberam lá, isso não podem deixar. Muito bem. Antes mesmo de avançarmos para um minuto, vamos igualmente olhar para as mortes. Esta semana ficou muito pesada para todos os angolanos, a morte do Dr. Paulo Chipolica, a morte também do jornalista Guilherme Galeano, sim. E também da senhora empresária, Machado, muito conhecida ao nível das redes sociais, considerada como a rainha dos porcos. Também os acidentes nas estradas, cada vez mais as nossas estradas, portanto, aí está sobretudo a ação humana, portanto, há muita gente a morrer vítima de acidente de viação. Pois, bem, é lamentar, não é? A família enlutada do Dr. Paulo Chipolica, não é? Que, para além de ser um grande provedor, naturalmente... Foi o primeiro provedor de justiça de no nosso país, e que tanto pediu ao presidente Jair Santos para aquele edifício que foi inaugurado em 2012, do qual foi desalojado agora, portanto, agora a provedoria, agora é o Tribunal Supremo. Foi uma grande figura. Eu, por acaso, várias vezes privei com o Dr. Paulo Chipolica. Foi uma grande figura, tanto aqui em Angola como em Portugal, porque ele, de facto, estava muitas vezes na Igreja de São Nicolau, tanto a família enlutada. E depois o português que falava, né, Dr. Paulo, aqui um vazio muito grande, porque entre os vários juristas... Português refinado. Extremamente refinado, não é? Pois, paz a sua alma, paz a sua alma. Guilherme Galeano, também é uma figura que eu, por acaso, também conheci, e tendo estado eu na TV Zimbo, também, naturalmente, na altura colaborei, naturalmente, já estava lá o mais velho Guilherme Galeano, muito interessante, uma figura com a qual se pode falar e conversar, e um homem de paz, naturalmente. Áurea, eu não conhecia a Áurea, mas conheci o restaurante da Áurea, né? E não conheci pessoalmente, mas foi uma jovem que nos deixou um vazio muito grande, de facto, muito grande, um vazio muito grande. E pronto, e esperamos da autópsia com o resultado, né? Porque morreu de repente, era preciso saber qual é a razão porque ela morreu. Tanto esperamos, mas se a família não quiser revelar, naturalmente que não nos opomos a isso. Quantos acidentes, Assembleia? Eu, portanto, como sabe, estive na província do Ambo e vim de autocarro ontem, sábado. De facto, tem havido muitos acidentes, mas muitos dos acidentes que existem nas nossas estradas são provocados pelos caminhões. Sim, são provocados pelos caminhões. E a Polícia Nacional, há 2 semanas, aprovou o não é tacômetro, uma coisa que se põe no caminhão. Eu agora não tenho o nome. Controlar a velocidade, será? Sim, para controlar a velocidade dos caminhões. Porque muitos dos nossos caminhões, para além de estarem em mau estado, os nossos caminhões, e também as estradas terem problemas, muitos dos nossos caminhonistas excedem a velocidade.
nós tivemos variadíssimas pessoas que morreram por conta dos caminhonistas que cederam à velocidade. E é aqui onde eu queria aproveitar, se me permite, Assembleia, dar um bem-aja ao governo da província do Ambo, ao engenheiro Pereira Alfredo, que fez uma coisa impressionante. Na província do Ambo. Na província do Ambo. Entre várias iluminações que pôs, iluminou a via da Cala, E a sai do Ambo para Cala. que há mais de 50 anos não tem iluminação. Não tem iluminação. Há mais de 50 anos não tem iluminação. E lhe digo isto com mágoa muito forte no meu coração, porque eu vi muita gente a morrer naquela via da Cala. Uma das quais, muito rapidamente, ia em 2009. Em 2009 veio cá um padre português, Mário Rui, no qual eu vivi, na casa onde eu vivia em Portugal, na paróquia de São Nicolau. E fomos a Cala. Voltávamos às 20 horas. E quando nós estávamos a voltar, um caminhão atropelou, naturalmente, portanto, um motoqueiro. E o motoqueiro estava a morrer. O padre descemos da viatura, o padre foi dar a bênção. E de repente, depois o padre pergunta-me, quando estamos a ir à casa, mas Paquice, uma via destas, com um bairro de um lado, um bairro do outro lado, não tem iluminação. Isso, Assembleia, há mais de 10 anos que nós vimos pedido aos governos da província que iluminassem aquela via. Nunca o fizeram. Pereira Alfredo, o homem do Bengo, foi, iluminou aquela via. Está lindíssima. Vim de lá ontem, do Ambo, hoje é domingo. Passei por aquela via várias vezes. Desde que há iluminação, não há acidentes. Essa Assembleia, portanto, bem-aja ao governador e, naturalmente, quanto aos acidentes, é isto. Muito bem. E vale a pena iluminar as vias para diminuir os acidentes. Dr. Dilson, a sua referência também em relação às mortes que tivemos esta semana que terminou. Olha, perdemos um grande homem do setor da justiça no país, com muita experiência, e penso que deve ser aqui eternizado o seu legado, Dr. Paulo Chipilica, uma pessoa que nos habituou com bom português, e a sua experiência no país, no setor da justiça, será sempre bem reconhecida e lembrada. E penso que é alguém que deve servir até de modelo de lições para as futuras gerações, não só a atual, mas também as próximas gerações, devem ter como referência o Dr. Paulo Chipilica, e aqui os meus pesares à família do Dr. Paulo Chipilica, e em relação também à Áurea Machado, que é alguém do setor produtivo, estava na sinicultura, alguém que produzia carne, né, suíno, e pronto, e fez o seu percurso, foi uma mulher reconhecida, que reivindicou muitas vezes a necessidade do país de produzir localmente, e é alguém que de facto tem o nosso reconhecimento, e aqui deve ser também eternizada. Acredito que o governo deve também, a nível das administrações municipais, sobretudo da área em que ela produzia, trazer aqui um incentivo, de uma maneira qualquer, eternizar o nome da Áurea, para que as próximas mulheres sintam e vejam a Áurea como um fator motivacional para a continuidade. Queremos mais mulheres no setor produtivo. Eu acho que a Áurea aqui pode ser este modelo de exemplo, então tem que ser eternizada, e aqui a família enlutada, os meus pésames. E em relação aos acidentes na via pública, eu chamo aqui também a atenção da responsabilidade pessoal das pessoas. Ter algum cuidado, apesar das vias estarem sempre também degradadas e tem que haver melhorias, mas a prudência na condução também é fundamental. Os excessos, às vezes, que nós temos na condução, velocidade fora do normal, não a conduzir no âmbito das regras do Código de Estrada, as emoções muito elevadas. Temos que ter responsabilidade quando estamos a conduzir, estamos a levar vidas, temos que proteger a nossa própria vida. Então, enquanto condutores, é uma chamada de atenção, temos que ter uma responsabilidade civil, uma responsabilidade rodoviária, e temos que preservar isto, e não temos que estar só a tentar sempre acusar as estradas não estão boas, a estrada está bem, a estrada não está boa, eu já sei, estou lá a fazer o quê? Então, prudência, não é? Se eu vou andar numa estrada que não está boa, devo preservar a minha vida e preservar a vida de quem também vai passar lá. Então aqui é uma chamada de atenção para reduzir a sinistralidade, mas aqui também as autoridades não estão inocentadas, devem continuar a trabalhar no sentido de melhorar as vias e também no processo de educação cívica rodoviária, de cada vez mais promover palestras e ser rigoroso nas multas, porque só as multas podem disciplinar o condutor. Dr. Dilson, muito obrigado pela sua presença. Dr. Paquice, temos sugestões de leituras? Temos sugestões, sim. Por hoje. favor. Portanto, Mundundo, O Preço de Ser Angolano. Mundundo Júnior, O Preço de Ser Angolano. É um romance muito interessante, vale a pena ler, de um jovem, vale a pena ler esse livro. Outra sugestão que temos é Neale Donald Walsh, Conversas com Deus.
É uma obra muito interessante. Foi-me proposta em 2012, li-a várias vezes. Tanto Conversas com Deus. Vale a pena ler esse livro, porque se estiveres a passar por uma situação difícil, este livro pode ajudar de facto. Conversas mesmo com Deus nesse livro. Muito bem, Obrigado. muito bem. Obrigado, Doutor José. Dilson, mais uma vez, muito obrigado, Muito consultor obrigado, económico, Belo. e vamos voltar a convidar. Exatamente. Bem, Obrigado. bem, Estarei muito sempre aqui obrigado. na casa. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Meu caro internauta, assim terminamos com a 10ª edição do Equilíbrio, o seu espaço de análise. Obrigado mesmo pela audiência, comente e partilhe. Na próxima edição, será a 11ª, estaremos juntos. Até lá, paz e bem.